Graça e a paz do Senhor Jesus. Quinta-feira, bendito seja o Senhor por esse tempo que vamos passar juntos na meditação da palavra, no louvor e na oração. Então vamos começar orando. Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Recebe-nos, ó Deus, na tua presença, recebe nosso louvor, fala conosco e nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nos alegramos, pela chegada do Yuri. Maravilha, E também o aniversário dessa riqueza da Lavínia, que foi agora, Então, nós nos alegramos. Feliz aniversário, Lavínia, que já passou. E a chegada do Yuri, glória a Deus pela casa, pelo lar que o Yuri nasceu. 317 é o hino que nós vamos cantar. Procura aí, encontra aí, 317. É um louvor e uma mensagem. Ó, bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo, me alegro em sua luz. Quem ouvir a falar desta graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus, mas eu choro me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo, me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei, e apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo, me alegro em sua luz. Quão feliz é então esse meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo, me alegro em sua luz. Aleluia! Meditação. A gente vai pegar a Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Gálatas 2. Versos 14 a 20. Gálatas 2, 14 a 20.
Achou aí? Vamos ler. Gálatas 2, 14 a 20. Certamente já está na sua mão e a gente vai ler aqui então. Diz assim, Gálatas 2, 14 a 20. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Verso 17. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro de pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, verso 20, solte a sua voz para lermos juntos, por favor. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viver agora, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Vamos orar mais uma vez, pedir a bênção de Deus para a nossa meditação. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, fala conosco, nos revela a tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, existem algumas lições para nós tirarmos aqui nesse texto. E dentre elas, a primeira que aparece, para a gente não entrar na história do texto, na história da igreja, para a gente abreviar o tempo, vamos direto para a primeira lição que a gente tem, que é o verso de número 16 desse texto poderosíssimo que nos traz a palavra, sabendo, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras, as obras da lei. Há um problema sério da gente entender de que a obra é uma ação que o homem faz e que agrada a Deus, mas não promove a salvação do homem, não promove a salvação da alma. Efésios 2:9, aí pertinho que você tem, logo depois de Gálatas, né, tem a carta à igreja de Éfeso, capítulo 2, verso 9, tem esse texto para nós aí, 2:9, não de obras para que ninguém se glorie. Evidentemente que quem tem mais vigor físico, mais condições financeiras, pode fazer mais do que alguém que tem menos vigor físico, uma condição financeira menor, talvez faça menos. Mas faz com carinho, mas faz com amor. Nós não podemos ter a comparação de que esta obra aqui que eu fiz é melhor do que a obra do que aquele outro fez. Por quê? Porque o Senhor vai usando cada um conforme Ele quer. Somos membros de um só corpo.
e somos muitos membros para sermos aquilo que o Senhor quer fazer. Por isso, não é a obra para que ninguém se glorie. A minha mão não pode se gloriar mais do que o pé, porque a minha mão leva o alimento até a boca, e o pé se gloriar mais que a mão, porque quem vai buscar o alimento é o meu pé. Não pode haver glória nenhuma na obra feita pelo homem, para que ele não se glorie, não pode haver. E o texto é claro, não há justificação, não há salvação, não há representação em Deus pela obra feita. A obra, ela é uma ação pela fé. Porque a fé sem obra, diz o texto bíblico, que é morta. Então, há uma necessidade de que pela fé eu vou fazer uma obra neste templo. Pela obra eu vou construir um templo. Pela fé eu vou fazer uma contribuição financeira. Pela fé eu vou carregar os tijolos do templo. Pela fé eu vou fazer a obra necessária. Porque a fé sem obra, ela é morta. Mas a obra não cria mecanismo para a salvação. A obra, diz o texto para nós, não justifica o homem. Cristo, a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, Ele que nos justifica perante Deus. É Deus ouvindo Jesus. Está aqui o Wilton, que eu lavei os seus pecados com meu sangue na cruz. Ele me justifica, Ele me representa, Ele me apresenta para Deus. Cristo, e não obra alguma do homem. E esse texto ainda tem mais lições para nós, como vai se seguir aí no verso 17, logo em seguida do verso 16. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É preciso que você e eu tenhamos uma coisa, gente, povo de Deus, e quem quiser ouvir, é uma necessidade clara. O quê? Reconhecer que é pecador. O texto nos traz com clareza isso, mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Eu, pecador? Pecador é fulano que roubou, pecador é fulano que adulterou, pecador é fulano que fez contrabando, né? Pecador é fulano, Beltrano, que fez corrupção. Você precisa reconhecer que para Deus não é a avaliação que você faz do seu pecado, mas é Deus quem avalia que eu sou pecador, porque aquilo que eu fiz entristeceu, me afastou de Deus. Eu sou pecador, preciso do perdão de Deus, preciso da purificação em minha alma. É uma necessidade, gente. O apóstolo Paulo escreve isso aos Gálatas. Reconheçam que são pecadores. Há um texto muito interessante na história do filho pródigo. Lembram? Quando ele... É Lucas capítulo 15, verso 18. Se você quiser gravar isso, abre lá. Quando ele diz, pai, eu fui embora, porque eu tinha que conhecer o mundo. Não, ele diz para o pai, pequei, pai. Pequei perante o céu, pequei perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Na exemplificação do homem afastado de Deus e o fazendeiro lá, o pai, sendo Deus, há uma necessidade daquele que se afastou do Pai reconhecer a misericórdia do Pai em tê-lo de volta. Pai, errei, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15.
Verso 18. É uma necessidade você reconhecer que é pecador. E isso é uma lição clara, muito clara, nesse texto aqui para nós, para você fazê-lo. Então vai guardando aí nesse nosso estudo bíblico, né, mesmo que ligeiro, nesta quinta-feira. E aí, qual é a outra lição que a gente vai tirando desse texto que o apóstolo Paulo chama a atenção? Olha, vocês estão fazendo obras aí querendo que Deus reconheça. Não, Nanina, não adianta. E outra coisa, vocês estão aí com prepotência e arrogância, não pode. Precisa reconhecer que é pecador. Por quê? Verso de número 19, nesse texto que a gente está aí na mão. Porque eu, diz o apóstolo Paulo, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O que é viver para Deus? É morrer para as coisas terrenas, morrer para as coisas que o homem cria e quer que isso seja relacionado aos benefícios de Deus. É preciso que a gente reconheça que a bênção de Deus está ligada diretamente na minha intimidade com Deus. É uma necessidade, gente, da gente promover essa intimidade com Deus, viver para Deus, é você conhecer mais de Deus, é Deus ouvir mais a sua voz, falando com Ele, é Deus falar mais contigo quando você está em contato com a palavra dEle, sabe, viver para Deus é você reconhecer que a sua vida é uma existência para o louvor da glória dele. Então, louve ao Senhor. Viver para Deus implica nessas condições claras que a gente precisa viver e entender com fé. Viver para Deus, aliás, o texto de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é a certeza de coisas que se esperam e não se vê. Eu creio no poder de Deus, não porque vejo alguém curado de câncer ou do Covid, sabe? Eu creio no poder de Deus de dar emprego, não porque aquela porta foi aberta, eu creio porque Ele é, como Ele diz, o que sou, eu sou o que sou. Então, a expressão clara que o apóstolo Paulo diz, eu vivo para Deus. Quando ele viajava sem medo, quando ele ia para aqueles lugares perigosos, onde judeus e todas as outras religiões tinham medo de que o que Paulo pregava podia alterar, e alterava mesmo a vida do homem, mudava rumo de vidas, transformava a vida de gente que se prostrava diante das imagens em adorador pela fé. Transformava a vida de gente que cria e se fechava na lei mosaica, os 10 mandamentos, era aquilo ali que salvava o homem. O apóstolo pode dizer, não é a lei não, é Jesus, o sangue de Cristo na cruz. E tanto judeus como gregos, qualquer um que seja, só o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Então, esses ensinos que o apóstolo Paulo tem aqui no capítulo 2, 14 e 20, ele vai dizer, por isso já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Por isso a gente precisa aprender, com Cristo vivendo em mim, que eu tenho que viver para Deus. Vivendo para Deus, eu vou sempre reconhecer que sou pecador, porque Ele é santo. E eu tenho que reconhecer que sou pecador para ser e receber a misericórdia dEle, o favor dEle. E sendo assim, eu vou fazer a obra que tem que ser feita, não para ser salvo, mas porque a minha fé me faz fazer obras, porque a minha fé sem obra é morta. Nesta quinta-feira, experimente, gente, experimente aí
viver para Deus, reconhecendo que é pecador, e faça a obra que é necessária. Compra a Bíblia para dar de presente, sabe? Realiza, sim, hoje eu vou lá no templo fazer uma limpeza lá, vou fazer uma higienização para o outro domingo, né? Que domingo a gente não tem culto, só vai tendo outro domingo. Então, faz alguma coisa, porque há uma necessidade de fazer obra, mas não com o intuito de ser salvo, mas porque a fé sem obra é morta. Que Deus nos ajude a viver a experiência da presença dele. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos cantar mais um hino, que a gente vai então louvar ao Senhor e depois orar para encerrar o nosso culto de quinta-feira. É o de número... Cadê eu marquei aqui? É o 247 que eu tinha marcado aqui, e aí saiu aqui a marcação, ó. Mas, peraí. ...443. Abre aí o seu inário, vamos cantar juntos. 443. E lembrando que você pode, né, verificar esses textos, continuar o estudo e também perguntar, faz parte, comentar, tudo isso é importante. Guarde aí o estudo, daqui a pouco vamos orar. Vamos lá, 443. Agradecer a Deus por esse tempo precioso. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pelas bênçãos deste dia. Oramos, ó Deus, como igreja, pedindo a Deus que possa chegar a cura, não só, Deus, aos nossos irmãos desta congregação, mas a todos, ó Deus, aqueles afetados por alguma doença, Pai. Louvamos ao Senhor Deus pela chegada do Yuri, bendito seja o teu nome, e pedimos, Deus, que tu possas, ó Pai, guardar e proteger os pais, para que possam ensinar o Yuri a crescer nos teus caminhos. Senhor, nós, ó Pai, oramos pelos nossos irmãos missionários, em tempo de pandemia,
Protege, Senhor Deus, e guarda nossos irmãos espalhados por esse mundo afora. Senhor, a tua palavra foi lida, explicada, que possa ser gravada em nosso coração para não pecarmos contra ti. Oramos, Deus, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com a Igreja Congregacional em Santo Aleixo e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Domingo à noite, nesse mesmo lugar, nesse canal, vamos estar juntos. Bom descanso.